Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, presta atenção porque é uma aula de correção. Vamos lá então? Capítulo 9: Primeiro reinado e o período regencial. Então, olha o título. Primeiro reinado, porque é Dom Pedro I, nosso primeiro rei. Tá? O Brasil teve dois reis, tá bom? Dom Pedro I e o seu filho, Dom Pedro II. Super criativo, né? E esse capítulo trata de que durante o governo do Dom Pedro I e o período regencial. O que é o período regencial? É quando Dom Pedro II ele esteve sob a tutela. Ele era muito jovem, assim, tipo 5 anos de idade. Era rei aos 5 anos. Então não tem como ser rei aos 5 anos de idade. Então era príncipe regente. Então vamos analisar esse período. Tá bom? Então, página 169, 169. Existem alguns debates entre os estudiosos quanto ao caráter pacífico ou não do processo de independência do Brasil. Tá? Alguns defendem que, diferentemente da América espanhola, o rompimento da América portuguesa, Brasil, com a sua metrópole, no caso Portugal, né, foi um movimento pacífico. Outros, no entanto, apontando para as reações à independência do Brasil, destacam nesse capítulo. Defende que foi um processo violento, que está com a razão. Meus queridos, é assim, comparar é complicado, né? Mas você comparar a independência do Brasil dos outros países da América Espanhola, aqui foi, se você fazer uma comparação, foi bem pacífico em comparação, que lá foi muito violento, teve muitas mortes, durou alguns anos em alguns lugares. Então, aqui no Brasil teve algumas resistências de alguns descendentes portugueses, enfim. Mas, né, teve uma parte da Marinha também, né, que defendia os interesses de Portugal. Mas, assim, de modo geral, eu posso ressaltar para vocês, destacar para vocês, como teve poucas mortes, foi pacífico em comparação à América Espanhola, tá? Então, você pode colocar é a sua opinião, tá bom? Porque se houve uma morte, uma violência, já não foi pacífico, né? Mas se você comparar com a América Espanhola, foi bem mais tranquilo, tá bom? Não é à toa que o Brasil teve que fazer um empréstimo com a Inglaterra, né? Como já relatei para vocês, para uma multa. Poxa vida, né? Vamos lá. 2. Quando estudamos a história dos primeiros anos do Brasil independente, percebemos que houve um trabalho importante por parte do recém-instalado governo para garantir o reconhecimento de nossa independência. Primeiramente, os Estados Unidos da América nos reconheceram como uma nação livre. Logo, a seguir, o México e a Argentina o fizeram. Em 1825, Portugal também reconheceu e em 1827 a Inglaterra. Imagina agora que nenhum país houvesse reconhecido o Brasil como uma nação livre, independente. Destaque ao menos uma dificuldade que suposta circunstância daria para o Brasil. Meus queridos, 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, ou Riacho Ipiranga, às margens do Ipiranga, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil após receber a carta de Portugal. Foi uma decisão, né, do príncipe Dom Pedro I, que depois tornaria o rei do Brasil. Se os outros países não aceitassem, uma questão de tempo, né? Já está decidido. Uma hora poderia atrasar o processo. Só se tivesse um risco deles virem aqui e invadir. Você acha que a Inglaterra, esses países iriam vir para o Brasil e falar assim, não,
Não reconhecendo a sua independência. Tá? Só se fosse por isso, mas o aluno, vamos lá então. O que você pode destacar é que, mas assim, acontece o quê? Existem relações comerciais também, né? Então, o Brasil iria ter um prejuízo econômico depois. Por quê? Porque esses países fazem comércio com o Brasil. Tá? Só se eles falassem, não quero mais fazer comércio com vocês, porque você é independente. Mas isso é uma situação hipotética, é meio que natural a independência. O Brasil até demorou a independência, tá? Então, sinceramente, não, eu afirmo que não teria tantos problemas assim não, tá? Ia trazer um prejuízo econômico, mas que o Brasil iria conseguir resolver isso, tá? Página 171. 171. Analise com cuidado as afirmações a seguir relativas às principais características da primeira Constituição brasileira, outorgada em 1824. Apenas uma delas explica corretamente o que ficou determinado na Carta Constitucional. Então a resposta certa é a C. A Igreja Católica recebia o privilégio legal de ser a única instituição religiosa oficialmente legalizada no Império. Ou seja, a Igreja Católica é legal, não fala legal assim porque foi aceito e permitido por lei. É a religião oficial. Durou muito tempo, tá? As outras, então, é ilegal, tá? Que bom nós temos a liberdade religiosa, né? Então, na página 174 tem esse mapa conceitual aí, tá? Então, vocês vão responder no final. Então, preencha o esquema. Preencha o esquema a seguir com 2 exemplos de acontecimentos importantes que marcaram, respectivamente, as políticas internas e externas durante o primeiro reinado. Então, aqui o primeiro reinado tá política interna e política externa. O que é política interna? É dentro do nosso país. Como ele se envolveu com as províncias, no caso, são os estados, né? Era diferente. Então, isso é política interna. Como relacionado dentro do país e externa com os outros países, que são muito importantes, né, para o processo. Então, internamente, foi outorgada a primeira Constituição. Então, a primeira Constituição foi de 1824, tá? E o governo de Dom Pedro I enfrenta a Confederação do Equador no ano de 1824, tá? Então tinha um pessoal aqui que não aceitou assim tão bem não. E depois, política externa. Dom Pedro I abdica do trono de português em favor de sua filha. Tá? Então Dom Pedro I vai lá, ele aceita passar o trono dele com a sua filha. Teve uma briga lá, né, com o irmão dele. Então ele resolveu que quem iria governar Portugal não seria ele, e sim sua filha, tá? Porque o seu pai depois morreu, né? Então Portugal precisava. O Império Brasileiro perde a província Cisplatina, que dá origem ao Uruguai. Isso aqui foi uma das consequências. Dom João VI conquistou. Sabia que o Uruguai pertenceu ao Brasil? Sim, o Uruguai fazia parte do Brasil. E aqui perdeu. Tá? Isso que enfraqueceu o governo de Dom Pedro I, né? Dom Pedro I, ele ficou pouco tempo e uma das perdas, uma das derrotas foi a província para o Uruguai. Tá? 176. Vários foram os motivos que colaboraram para a decisão de Dom Pedro de abdicar do trono brasileiro em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Cite e explique 2 deles. Então vamos lá. Pode ser, vou dar 2 para vocês aqui. Ó. Primeiramente, destaque-se o autoritarismo de Dom Pedro I, expresso, por exemplo, no fechamento da primeira Assembleia Constituinte. Ele quis vamos fazer uma Constituição. Constituição é a maior ordem legal, a carta máxima, é a lei principal de um país. Então, todo país, para ser nação, ele precisa de símbolos e precisa de uma Constituição. Constituição são leis, tá bom? E ele fez o poder moderador, ou seja, teve a ideia dos 3 poderes, tá? Mas ele era moderador, tipo, tinha a questão do autoritarismo dele,
tá? Porque, como ele foi tão autoritário, gerou um episódio conhecido como a Noite da Harmonia, né? Porque muitos que até apoiador deles foi contra esse autoritarismo dele. Peraí, nós lutamos com você, Dom Pedro I, agora você quer ser autoritário? Você quer mandar em tudo? Larga a mão dessa monarquia absolutista, tá? Vamos, né, dividir um pouco o poder aí. E a segunda foi a campanha desastrosa, que eu já relatei para vocês, né? Perdeu o Uruguai. Então, teve problema político, tá? E perdeu uma Uruguai, tá? Então, isso possibilitou ele ir para Portugal e deixar o seu filho de 5 anos. Quando observamos, 2, tá? Página 177. Quando observamos as determinações do ato adicional de 1834, aplicado durante o período regencial, podemos perceber algumas mudanças profundas em relação ao período anterior. Assinale V para as mudanças que foram propostas por esse ato e F para as que não foram propostas. Entenderam? Vamos lá, então. A regência passava a ser exercida por apenas um regente. Anteriormente eram 3, verdadeiro. Tá? Cada província do Império passava a ter o direito de organizar a sua Assembleia Legislativa. Verdadeiro. Extinguiu-se o voto censitário e o direito do voto foi estendido às mulheres. O voto às mulheres foi com Getúlio Vargas, em 1937, bem depois. Mulheres não... infelizmente, sofreram muito preconceitos. Tá? Então é F. O conceito de Estado, instituição típica de monarquias absolutas, foi extinto. Verdadeiro. Dom Pedro I. Vamos lá. E o Senado perdia suas funções, deixando de funcionar até a subida de Dom Pedro II. Não, falso. Tá? Vamos lá, então. Página 181. Tá acabando, tá? Por hoje, até essa página. Número 1. Após o estudo desse capítulo, é possível explicar algumas das razões gerais que causaram tantas revoltas em tão curto espaço de tempo, período regencial. Após pelo menos 2. Lembrando que o período regencial é o Dom Pedro II, tão novinho que ele ficou por 5 anos. Você acha que com 5 anos poderia ser um rei de um país? Não. Então, por isso que é o período regencial, tá? Acontece o quê? Ele ficou dos 5 anos, para ficar até os 18 anos, mas teve o golpe da maioridade, porque teve muitos conflitos aqui no Brasil, resolveram assim, não, você vai ser rei. Então, Dom Pedro II foi rei aos 16 anos. Então, o período regencial dos 5 anos até os seus 16 anos, tá bom? Então, tem que apontar pelo menos 2 características. Coloca, então, o significado que damos hoje à frase sou brasileiro era quase inexistente. Então, teve esse sentimento nacionalista. Tá? Agora sou brasileiro, não sou mais pertencendo ao coroa de Portugal, não sou brasileiro. Então, o sentimento, as disputas envolvendo a autonomia das províncias é outro fator a ser citado. A farroupilha e a sabinada exemplificam bem essa questão. Além disso, não se pode esquecer o contexto das graves crises econômicas e sociais, como, por exemplo, a questão da escravidão, que potencializava as reivindicações populares. Tá? E a 2, uma questão, tá? UEPB, tá? Movimento implantado em Pernambuco no ano de 1824, que teve adesão das províncias de Paraíba, Ceará e o Rio Grande do Norte, tendo como um dos seus objetivos estabelecer uma república com províncias federativas. Quem buscou isso? Qual movimento foi isso? Confederação do Equador. Tá? Então, por hoje é isso. Tá? Um grande abraço, professor. Até a próxima. Tchau para vocês.